Atos capítulo 2, versículo 1, a palavra do Senhor nos diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E lá apareceram entre eles línguas divididas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. E todos foram cheios. Repita após mim: e todos foram cheios. E todos foram cheios. Eles foram cheios de quem? O Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Queridos, a proposta referendada pelo nosso pastor Osmar Goulart era de uma proposta e uma temática muito interessante sobre igreja relevante. A questão bíblica para tratarmos a imagem e as características da igreja, se faz necessário nos referendarmos a uma igreja nas Sagradas Escrituras. E quando nós prescrutamos a palavra de Deus e observamos a palavra do Senhor, enxergamos a igreja de Atos dos Apóstolos. A igreja de Atos dos Apóstolos é a nossa referência, por se tratar de uma igreja histórica e por se tratar de uma igreja que recebe a manifestação do Espírito Santo. A partir dali, nós podemos contemplar espiritualmente a igreja nascendo. Porém, quando fazemos um contraponto com tudo aquilo que nós estamos vivendo no presente momento, mais precisamente no quesito denominacionalista, nós chegamos à conclusão que vivemos de fato uma crise. Esta crise, ela se dá pelo fato do desprezo que muitos têm oferecido ao Espírito Santo. A igreja primitiva, ela teve a marca de uma igreja primata, de uma igreja que tinha a influência dos apóstolos. Haja vista que esta igreja, ela vai viver sob a gestão espiritual dos apóstolos. Os apóstolos tinham a missão de conduzir esta igreja, de fundamentar esta igreja, de alicerçar esta igreja. E Atos dos Apóstolos traz para nós alguns fenômenos espirituais que estavam se desenvolvendo naquele lugar pela influência do Espírito Santo. Pedro é a referência pastoral, mas a referência divina, absoluta, a referência sobrenatural é a referência do Espírito Santo. O que acontece ali é que Pentecostes era uma festa judaica que ocorria anualmente em Jerusalém, também conhecida como a festa das semanas e o dia dos primeiros frutos. Mas neste momento, queridos, ocorria a celebração dos primeiros rebentos da colheita. Era exigido por lei que os homens judeus fossem a Jerusalém 3 vezes ao ano para celebrar 3 festas. Estas 3 festas faziam parte da cultura de Jerusalém até os dias de hoje. Observando a olho nu o que estas festas representam, nós temos aqui a festa do Pentecostes, que eram 7 semanas e um dia depois da Páscoa. É neste momento que Lucas, escrevendo Atos, afirma que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, unânimes, com o propósito de receberem a manifestação surreal, sobrenatural e divina do Espírito Santo. Rapidamente eu trago-vos
4 fundamentos do Pentecostes. O que aconteceu ali naquele momento? Ou o que contribuiu para que o Pentecostes se desenvolvesse sob a influência do Espírito Santo? 4 fundamentos. O primeiro fundamento foi o fundamento da união. Pega na mão do irmão e diz para ele aí: união. Este foi o primeiro fundamento, pois a união é a representatividade de uma comunhão e de uma coinonia. A igreja não pode quebrar esta comunhão, esta união e esta unidade. Uma vez que ela quebra, ela está promovendo uma ruptura espiritual, um esvaziamento espiritual. Porque a igreja primitiva, ela só vai se desenvolver com a influência do Espírito Santo. Eu acredito, como pastor, que ainda é o Espírito Santo que sustenta a igreja do Senhor Jesus. Eu ainda acredito que através da união é que nós conseguimos atrair este Espírito Santo. O Espírito Santo não habita em igrejas rompidas e faccionadas. Nós estamos vivendo uma crise sem precedentes na área espiritual. Igreja vazia, pregadores vazios, pastores vazios e uma letargia espiritual que está tomando de conta da igreja. Eu sou de um tempo, pastor Osmar Goulart, que facilmente a gente via Jesus batizando com o Espírito Santo. Facilmente a gente via a manifestação do Espírito Santo. 13:8 de Hebreus, o escritor aos Hebreus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Será que Jesus mudou? Ou fomos nós que mudamos? Será que Jesus não tem mais poder para operar? Ou fomos nós que desvalorizamos o poder de Deus? Atos dos Apóstolos representa o início da igreja e representa também a efusão do Espírito Santo, através da união. A Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar. Esta união é o símbolo do cristianismo. Ela representa o marco da igreja de Cristo. O Salmo 133, coloca no telão o Salmo 133. Olha o que diz o Salmo 133. Ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Veja que Davi está falando de uma forma agradável. Ele está reconhecendo esta união. Ó, quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. Esta união, queridos e amados irmãos, está diluída e comprometida. Nós estamos divididos entre nós. Por isto que Deus não está encontrando espaço para se manifestar. Eu ainda defendo a tese bíblica espiritual que o Evangelho precisa ser pregado com poder, porque o Evangelho é o poder de Deus. Diga glória a Deus. 1:16 de Romanos, Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho. Mas se eu pudesse fazer uma interpretação daquilo que Paulo está falando em Romanos 1:16, parece que Paulo está dizendo: eu não me envergonho do Evangelho. O Evangelho é absoluto. Eu me envergonho dos evangélicos, porque de fato os evangélicos é que têm trazido danos para o absolutismo do Evangelho. E uma das razões, meus irmãos, é a ausência deste fundamento chamado união. Lá fora diz que a união faz o quê? A união faz a força. Nós temos no Brasil hoje um partido de esquerda que tem divergências com a gente, mas quando eles decidem se unir, eles obtêm resultados. Sim ou não?
dentro daquilo que eles acreditam, daquilo que eles pensam. Isto é um exemplo para nós. Agora, observando a igreja primitiva, a Bíblia diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, 7 semanas e um dia, a palavra de Deus nos diz que eles estavam unânimes em um mesmo lugar, unânimes em um mesmo lugar. Ou seja, havia um propósito, havia uma intenção, havia um pensamento, havia um sentimento espiritual, havia um vínculo, uma conexão com Deus. Quando nós estamos desligados do trono da graça de Deus, Deus não opera em nós. Diga amém. Colossenses capítulo 3, Paulo diz: buscai as coisas do alto, onde Cristo vive e está sentado à destra de Deus, e não as coisas de baixo. Então, o fundamento da união fundamenta a igreja. Quando Paulo observa todos os entraves e todas as dificuldades que ele enfrentava com a igreja de Corinto, e há ali grupos e grupos dividindo a igreja: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Paulo bate o martelo e diz: olha, ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Ele está dizendo que Cristo é o alicerce central. Diga bem forte: Jesus é o alicerce central da igreja. Nós não podemos permitir que as ramificações ideológicas acessem o culto, a igreja, o essencial. Porque uma vez assim acontecendo, o corpo estranho está acessando o organismo espiritual e está quebrando a unidade. Olha para o irmão e diz para ele: você é meu irmão. Fala para ele: você é meu irmão. E quando a gente tem um irmão, a gente não olha a condição, o estado. Você sabe, tem muitos pastores que são maiores do que Jesus, porque na igreja deles não pode entrar o prostituto, na igreja dele não pode entrar a prostituta. E Jesus está dizendo para os pecadores: vinde como estáis. Ele está na casa de Pedro com os religiosos e entra uma mulher prostituta, sim ou não? A Bíblia diz que Jesus dá total atenção à mulher, mas os religiosos a incriminam. Você sabe o que é que acontece? O homem olha para a doença do doente, Jesus olha para o doente da doença. Por trás de uma doença, de uma metástase, há um ser humano que precisa de apoio. Eu tive que ter uma das experiências mais complexas na minha vida pastoral. O Senhor me mandou batizar um homem fumando. Parece um escândalo, mas quando estamos sendo dirigidos pelo Espírito Santo, a gente não gera preconceito com o outro. Mas eu fui interpelado com o líder do meu discipulado, e ele me enfrentou dizendo: o senhor vai batizar um homem fumando, só não tem juízo? Eu disse: eu não. Quem tem o Espírito Santo de Deus é guiado pelo Espírito Santo e só vai entender depois, não entende de momento. E eu fiz as 10 aulas com aquele servo de Deus, e ele disse para mim: pastor, eu ainda estou fumando. E eu disse: Deus vai fazer a obra, Deus vai fazer a obra. No dia do batismo, eu vi ele descendo no tanque batismal e o líder do discipulado olhando de longe, me incriminando, me julgando. E eu batizei ele naquele dia. Quando eu imergia na água, era eu dizendo: Senhor, termina a obra e realiza a obra por completo. Ele sai da água, quando ele retorna da imersão, e me chama a atenção a carreira dele para o banheiro. O povo ficou olhando, pastor Gessé ficou olhando, alguns irmãos olhando, e ele correu para o banheiro. A esposa acompanhou, e eu disse: puxa vida, eu errei. E Deus disse assim para mim: não errou, porque eu estou no controle. A esposa vem correndo do banheiro e diz: pastor João Marcos, ele está vomitando.
E Deus falou comigo na mesma hora: eu estou libertando ele neste momento. A igreja relevante gera união, e união não gera preconceito. Diga para o irmão: me aceite como eu sou. Isso é união. Você tem as suas divergências, as suas incompatibilidades, mas a união, ela vai gerar a transformação. A igreja primitiva, queridos, ela se fundamenta na união, mas a Bíblia diz também que ela se fundamenta na comunhão. Estavam todos reunidos no mesmo, vamos lá, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa, Isto fala de comunhão, que é a interlocução da união. Se não houver união, não ocorrerá comunhão. São irmãs siamesas, estão juntas. União, comunhão. E a salvação, ela só será credenciada se a gente estiver unido. Amém? Se a gente estiver desunido, separados, nós não vamos para o céu. O que é que diferenciava as 10 virgens prudentes, capítulo 25 de Mateus? O que é que diferenciava? Vamos lá. Eram quantas virgens? Elas eram virgens, tinham a mesma indumentária, tinham lamparina. O que é que faltava? Azeite. Ou seja, 5 delas eram imprudentes e não tinham azeite. 5 tinham azeite. Ouviu-se um grito, aí vem o noivo. E as 5 que têm azeite estão precavidas, estão em comunhão, elas estão preparadas. Mas as imprudentes não estão preparadas, e elas entram em desespero e solicitam às prudentes um tiquinho, um pouquinho do azeite, e elas dizem: olha, não dá para dividir, a salvação é individual. Nós não precisamos usar aqui uma palavra escatológica bem profunda para dizermos para vocês que Jesus está voltando. Observem os sinais. Eu acho que o maior fato de que Jesus está às portas foi o período da pandemia. Eu recebi ligações de pastores do Brasil inteiro, me informando que suas igrejas estavam fechando as portas. Eu tive a experiência de iniciar o primeiro culto no período da pandemia. Culto online. 13.000 cadeiras vazias, pastor Gessé no altar e eu começando o culto sozinho. Um sentimento terrível no meu coração. Quantos parentes nós perdemos? Quem perdeu parente aqui na pandemia, levanta a mão. Quantos pastores se foram? E quando a gente olha para os bastidores do poder mundial, a gente enxerga que as coisas vão piorar. Esta semana uma irmã me procurou e disse: pastor, vai ter melhora? Eu disse: só no céu. Enquanto vivermos aqui, o volume das profecias bíblicas vão vivendo uma intensidade. Jesus está voltando. Qual é o relógio da igreja? Israel. Jesus disse: olhai para a figueira. Quem é a figueira? Israel. Nós estamos próximos de ver o cumprimento de Gog e Magog, Ezequiel 38 e 39. Estamos próximos de vermos o cumprimento de Gog e Magog. Mas antes que isto aconteça, a igreja será arrebatada num abrir e fechar de olhos. Nós não estaremos aqui, nós não vamos passar pela grande tribulação. Diga para o irmão aí: você não vai passar pela grande tribulação, você vai estar com Cristo na glória, na eternidade. Jesus está às portas. Para isto, precisamos produzir a união e precisamos produzir a comunhão. E o que é a comunhão, gente? É o fogo. Paulo, escrevendo para a igreja em Tessalônica, ele diz: ó, não apagueis o espírito. Isto é sério, gente. Não apagueis o espírito.
O Espírito deseja se manifestar, mas a gente fica resistindo, apagando, anulando. A comunhão é o resultado de uma vida espiritual ativa e relevante. Porque a igreja de Cristo, uma vez produzindo esta relevância, ela vai produzir uma atração com relação às pessoas. O que é ser uma igreja relevante? É ter relevo, importância, é influenciar lá fora. Nós precisamos nos preparar aqui dentro, sim, mas a gente precisa anunciar o Evangelho de Cristo, porque o grego vai traduzir a palavra eclésia como? Chamados para fora. E a ordem de Jesus foi muito clara. Estou diante de professores. Que foi que Jesus Cristo disse? Ide e pregai. Não precisa inventar. Anuncie Jesus e este crucificado. Anuncie Jesus. A mensagem que transforma é a mensagem de Cristo. A mensagem que levanta e que convence o homem da justiça, do juízo e do pecado é a mensagem de Jesus. Há 3 princípios para entendermos as Sagradas Escrituras. As coisas mais fáceis. Diga para o irmão, as coisas mais fáceis. As coisas mais fáceis estão no campo da soteriologia. E a salvação é fácil de você entender. Mas o segundo princípio chama-se as coisas menos fáceis. Diga para o irmão, as coisas menos fáceis são os dons espirituais. Já vai dificultando. O terceiro princípio são as coisas mais difíceis. Diga para o irmão, as coisas mais difíceis. Já entra a escatologia bíblica, o estado intermediário, as eras eternas, a vida eterna, o juízo. Então, eu preciso entender que o pecador, ele não vai entender a escatologia bíblica, mas ele vai entender que Jesus Cristo salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Diga amém. Ele vai entender isso. Eu tenho um programa de rádio, sou radialista também, que hoje é um dos mais ouvidos do estado do Ceará. E uma certa vez um espírita me ligou dizendo: olha, pastor, eu estou aqui com 30 espíritas ouvindo seu programa. Eu disse: meu Deus, mas o que te chamou a atenção? Tu está ouvindo o meu programa, eu sou um pastor, tu é um espírita, kardecista. O que é que está te chamando a atenção nesse meu programa? Ele disse: o senhor está falando sobre Jesus, e eu estou sendo convencido de que de fato é a nossa melhor alternativa. Se eu disser para o Senhor que eu estou fechando o centro espírita, e todos nós vamos aceitar a este Jesus que o Senhor está pregando no rádio. Você está vendo o resultado? Você está vendo que igreja relevante é influenciar lá fora, é brilhar lá fora. A igreja relevante brilha lá fora. Eu disse agora à tarde para os irmãos que quando a gente se adequa às palavras de Jesus, quando Jesus diz assim, ó, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam. Então os ímpios precisam ver, mas nós não podemos julgá-los. Lá em Fortaleza, Ceará, é conhecido como a terra do forró, e eu fui chamado na casa de uma cantora conhecida a nível nacional para orar por ela. Quando eu cheguei, ela estava com uma roupa indecente e rapidinho correu no quarto, se trocou. Eu não disse nada. Você está vendo como igreja é relevante, influencia? Eu entrei na casa, ele disse: fala, meu Deus, Ave Maria. O pastor chegou e saiu correndo, botou um vestido, parecia uma freira, e disse: pastor, ore por mim, eu preciso de paz. Quando a igreja é relevante e influencia, ela fala a verdade. Diga para o irmão, fale a verdade. Quando a igreja é relevante, ela não relativiza o pecado, ela é dura, ela fala. E a cantora disse: pastor, eu preciso de paz. O que é que o senhor me diz? Eu disse assim: sai do mundo.
aceita Cristo. Mas eu posso aceitar a Jesus e ficar na Canaã e no meu forrozinho? Eu disse: não. Aí você está servindo a dois senhores. Você precisa quebrar o vínculo. Você precisa romper os seus laços com o pecado. Porque Paulo diz que quem está em Cristo é o quê? Quem está em Cristo, as coisas velhas, e eis que tudo se fez. A proposta do Evangelho é uma metanoia espiritual, é transformação de caráter. Eu bebia e não bebo mais. Eu fumava e não fumo mais. Eu me prostituía e não me prostituo mais. Eu sou nova criatura. A igreja que influencia, a igreja que é referência, a igreja que é relevante, ela vai produzir esta característica de comunhão. Tendo comunhão aqui, eu vou gerar respeito lá. Eu pastoreei uma igreja no interior do estado chamado Maranguape, terra de Chico Anísio. Quem já ouviu falar no Chico Anísio? Humorista. E me tornei um pastor público conhecido na cidade. Era o prefeito, o padre e eu. Organizei um evento, uma cruzada com o pastor Gessé e a cantora Shirley Carvalhais. E desafiei a igreja a realizarmos o maior evento que aquela cidade já viu. Consegui interditar a avenida principal. Consegui usar a Câmara Municipal como buffet para promover um jantar para os convidados. Foi algo inédito. Só que eu tinha esquecido que o padre tinha marcado uma carreata com a Igreja Católica no mesmo dia, no mesmo lugar. E aí, o que é que você faria? Sabe o que aconteceu? O padre ligou para mim. Disse: pastor, o seu evento é hoje? Eu disse: é. E o meu também. Aí eu disse: Ave Maria, o que é que eu vou fazer? Ele disse: não, o senhor não vai fazer nada, quem vai fazer sou eu. Eu vou mudar a rota da minha carreata. A irmã entendeu ali, ó. Eu vou mudar a rota da minha caminhada. Mas é o seguinte: o senhor precisa vir assistir uma missa. E aí? Eu disse: tudo bem, mas o senhor também precisa vir assistir um culto na minha igreja. Eu vou para a missa e o senhor vem para o culto. Combinado? Ele disse: combinado. Mudou a rota, o evento aconteceu, 30 mil pessoas na rua, centenas de pessoas aceitaram a Jesus, e chegou o dia de eu ir para a missa. Amém? Cheguei lá, né, e fui benzado, jogaram água, eu, avé, avé, participei, só não comi a hóstia, mas participei da reza, e ele olhando para mim e dizendo: esse pastor é diferente, esse pastor é diferente, esse pastor é diferente, esse pastor é diferente. Você sabe o que é essa diferença? Relevância, estratégia, estratégia. Pega na mão do irmão e aperta a mãozinha dele, bem devagarzinho aí, bem devagarzinho. Vai apertando a mão dele e diz para ele assim: igreja relevante tem estratégia, irmão. Estratégia. Tem que saber entrar e tem que saber sair. A igreja primitiva produziu esta união. A igreja primitiva produziu esta comunhão. E a igreja primitiva vai produzir o terceiro fundamento, a unção. Quando ela produz a unção, gera resultados. Aí eu recebo uma ligação já em Fortaleza, de um grande empresário, rico, que em momento de sua vida financeira chegou a emprestar dinheiro ao governo do estado. Só para você ter ideia. Ele faliu, quebrou. E chegou para o funcionário e disse assim: você conhece algum pastor? E o irmão Melquisedeque disse: eu conheço, pastor João Marcos. Chama ele para orar por mim. Eu tenho 5 hérnias de disco. E lá na minha igreja o negócio não resolve não. Isso aí é para pastor. O Mel me liga. E eu disse: onde é que fica a casa dele, Mel? Fica aqui no bairro de Fátima. E eu fui lá. A casa do homem tinha elevador, para você ter ideia. Uma casa luxuosa, uma mansão. A família toda me esperava.
Todos estavam reunidos. Detalhe, todos católicos. E eu cheguei. Eu sou igreja relevante. Amém? E igreja relevante tem sabedoria, tem estratégia. E aí eu cheguei, bom dia. A sogra dele me recebeu, tudo bem, pastor? Disse, Ave Maria, estou bem demais. Já ganhei a véia. A véia disse, o pastor disse, Ave Maria, esse pastor é dos nossos. Eu disse, cadê o teu filho? Pastor, está lá na cama, em cima, nem se mexe, 5 hérnias de disco. Eu digo, vamos lá orar por ele. Vamos lá. Peguei o elevador, subi. E vi aquele homem grande na cama, sem se mexer. E ele disse assim, pastor, Jesus pode me curar? Eu disse, Jesus pode tudo. Jesus pode tudo. Vamos fazer o seguinte. Comece a se virar. Ele estava de bruço. De bruço é assim, né? Não é assim de bruço? Não é não? É. Ele estava assim, ó, com o rosto olhando para mim. Onde de bruço é do outro lado? Ah, eu disse, faça o seguinte, você vai se virar e ficar de bruço. Mas eu digo, faça. E ele começou a se virar. Ele se vira e grita. E chora. Aí o birifute chegou no meu ouvido e disse assim, Jesus nem está curando. Eu digo, Jesus está curando. Jesus está curando. Ele se virou completamente. Eu passei o óleo na coluna, orei. E quando eu terminei de orar, eu disse assim, Tufi, desce pela escada, não vá pelo elevador, desce pela escada e vai pegar água para mim. Ele pulou da cama, desceu pela escada e a família toda desceu. Ficou só eu e o obreiro olhando para mim dizendo, pastor, que loucura. Eu disse, Jesus é assim. Jesus é assim. E a gritaria, o povo gritando, Tufi. E ele desceu para pegar água para mim pela escada. Daqui a pouco ele sobe pela escada e me dá água. E eu digo para ele, em verdade te digo que não perderás o teu galardão nos céus. Você quer aceitar Jesus? Ele disse, quero. A esposa disse, eu também. A sogra, eu também. Os filhos, nós também. O genro, nós também. A nora, eu também. Jesus salvou a família naquela tarde. Aplauda o Senhor com alegria. Você sabe por que Jesus salvou? O que foi que fez Jesus salvar? A minha iniciativa, a minha relevância, a minha coragem. Porque quando a igreja sai para evangelizar, ela não pode atacar a religião de ninguém. Amém, irmãos? A gente precisa ter estratégia. E essa estratégia, ela está corroborada a estes princípios fundamentais da igreja primitiva: união, comunhão, unção. Estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som como de um vento e encheu toda a casa. E foram vistas entre eles línguas como que de fogo, e pousou cada uma sobre eles. Ou seja, a unção de Deus pairou naquele lugar. Atos 1:8, mais recebereis o quê? Poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Pega na mão do irmão e diz para ele, a unção de Deus faz a diferença. A unção de Deus faz a diferença. Olha para o irmão e diz para ele, busca a unção de Deus, para você fazer a diferença na terra dos viventes. Aplauda o Senhor bem forte. O fundamento da união, o fundamento da comunhão, o fundamento da unção e o fundamento da porção espiritual. Todos foram cheios. Saco vazio fica em pé? Saco vazio fica em pé? Quantas asas tem um avião? Quantas asas? 2 asas. Graça e conhecimento. A graça é a unção de Deus. Eu tenho orado para Jesus renovar a igreja brasileira. É uma crítica pessoal que eu faço sem generalizar. 1 bilhão de muçulmanos só se renderão ao cristianismo se eles verem milagres. Aonde estão os milagres?
Eu sou neto de um pastor que nasceu paralítico, em cima de uma serra chamada Serra do Coité, em Tapajé. Ele estava deitado numa rede, ainda aos 6 anos de idade, paralítico das pernas, e chegou um velhinho, cheio de Espírito Santo, sem cultura, dizendo: "Noi rai, noi rem e noi ramo". Mas um homem de oração olhou para o meu bisavô e disse assim: "O que é que essa criança tem?" E meu bisavô disse: "Nasceu paralítica." É. "Eu posso orar por ela?" E meu bisavô disse: "Pode." E ele começou a orar. Quando ele começa a orar, as pernas do meu avô começam a esticar. Ele ora e as pernas estão esticando. Ele ora e as pernas estão esticando. Ele termina de orar e o meu avô sai da rede e começa a correr, curado para a honra e glória do Senhor Jesus. Aplaude o Senhor bem forte. Cadê esta unção? Aonde estão os milagres? A igreja relevante gera milagre. E este milagre é composto de uma porção espiritual. Eu assumi um altar de uma igreja para pregar. E às vezes o que Deus faz comigo é surpreendente. Eu vi um senhor com 2 muletas, assim, sentadinho. E eu disse assim: "O que é que você tem?" Ele disse: "Sou aposentado pelo INSS, hérnia de disco." Aí Jesus disse assim: "Quebra essas muletas dele." Eu disse: "Eu mesmo não, quebra o senhor. Eu não tenho coragem não. Quebre, porque eu vou curá-lo." E quando a igreja relevante é dirigida pelo Espírito Santo, ela dá lugar. A igreja de pé, eu olhei para o senhor e disse assim: "Traz as tuas muletas aqui." E a esposa dele trouxe. Quando eu vi as muletas, não era aquelas muletinhas baratas não, era muleta cara. E eu disse: "Quem está mandando se responsabiliza." Do jeito que eu peguei, eu joguei, e as muletas se espatifaram no chão, quebrou. Eu disse: "Jesus, agora tu tem que curar. Eu não tenho dinheiro para pagar essas muletas não." Elas ficaram quebradas, e eu disse para ele: "Receba a cura no nome de Jesus." Aquele homem com hérnias de disco, que não podia se locomover, ficou de pé e recebeu o milagre. Com a permissão do pastor, eu quero orar por vocês. Vocês querem oração? Quem quer oração? Fica de pé, em nome de Jesus. Coloque a mão no coração. Eu sei que nós estamos em um simpósio de escola bíblica. Eu sei. Mas quem está doente, vem aqui para frente. Quem está doente? Se ajoelhe aqui no altar. Ramandagassuri kandarabadagahasso. Suri kandaramanagarrassi. Se ajoelhe. Olha quanta gente doente. Vocês estão vendo quantos irmãos doentes, enfermos? Meu Deus. Olha quanta gente doente. Vocês sabiam que Jesus pode curá-los hoje? Sim ou não? Quem acredita que Jesus pode curá-los? Quem ainda crê no poder do Senhor? Diga amém. Estenda as mãos para eles. Com a permissão do pastor Osmar, eu pediria auxílio de alguns obreiros para impor as mãos sobre estas pessoas. A Bíblia diz que porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Ponham as mãos sobre eles. Ponham as mãos. Deus eterno, Pai santo e justo, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó,
Isaías diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Tudo é possível para aquele que crer. E na noite deste dia, finalizando este dia de ensinamentos bíblicos, eu rogo a majestade eterna que neste momento se manifeste sobre cada um dos nossos irmãos. Arranca a enfermidade agora. Arranca, meu Deus, a inflamação, a bactéria, o vírus, a doença oculta. Rabacanda suricandaramanagarraço. Arranca a enfermidade agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toda a igreja recebendo a visita ilustre do Espírito Santo. Quem manda na igreja é o Espírito Santo. O Deus da Bíblia é o Espírito Santo. Quem usa o pregador é o Espírito Santo. É Ele que convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. O Consolador, o Paráclito e o Penhor está aqui esta noite. Recebam no nome de Jesus, no nome de Jesus. Toda a igreja glorificando o nome do Senhor. Deus está operando agora. A mão de Deus está entrando nos corpos daqueles que aqui estão, arrancando o câncer, problemas nos ossos, nos rins, no pâncreas, no intestino delgado, grosso. Senhor, limpa o sangue da tua filha agora. Harabacanda suricandaramanagarraço. Limpa o sangue, limpa o sangue. Deus está realizando transplante de coração. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Quem está discernindo e entendendo que Deus está operando aqui em Sorocaba, glorifique o nome do Senhor. A manifestação do Espírito Santo é notável, é plausível, é tangível. Recebe em nome de Jesus a presença ilustre do Espírito Santo. Jesus me diz que está curando vidas com depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Ei, mulher, tu vai voltar a dormir hoje, viu? Joga os medicamentos na lata do lixo. O teu medicamento é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, aleluia. Um minuto de glorificação, um minuto de glorificação. Eu quero ouvir vocês adorando o nome do Senhor. Uma igreja relevante é uma igreja que impacta. Uma igreja relevante é uma igreja que dá lugar ao Espírito Santo. Uma igreja relevante é uma igreja que sente a presença do Espírito Santo de Deus. Quem é pentecostal? Só quem é pentecostal, só os pentecostais. Abre bem a boquinha e glorifique o nome de Jesus. Se você vai subir, se você recebeu a visita do Espírito Santo um dia na sua vida, seja possuído pelo Espírito agora, em nome de Jesus. Obreiros, igreja, crianças, jovens, homens e mulheres, recebam em nome de Jesus. Jesus me diz que está curando um útero. Há uma mulher com uma inflamação profunda no útero. E Jesus manda te dizer, mulher, já está restaurado. Já está restaurado. Um minuto. Levante as mãos, levantem as mãos. Glorifique como nunca você glorificou na vida. Glorifique agora. Todos, obreiros, igreja, todos glorificando o nome do Senhor. Jesus pode voltar hoje. Jesus pode voltar hoje. A qualquer momento uma terceira guerra mundial acontece.
Jesus pode voltar. Israel é o relógio de Deus. A igreja que vai subir é a igreja das lágrimas. Não resista ao Espírito Santo. Se você está sentindo vontade de chorar, chore. A unção quebra o jugo. Deus está mudando a história desta igreja hoje. Deus manda dizer ao pastor Osmar Goulart: esta obra é de Deus. Ninguém vai parar esta igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra Sorocaba. O inimigo não vai resistir o poder de Deus que esta igreja tem. Deus manda dizer, pastor Osmar: as tendas se multiplicarão. O templo será concluído. Deus enviará recursos e as pessoas certas para ajudar. Aleluia, aleluia. Alguém é crente aqui? Alguém é crente? Alguém está sentindo o que eu estou sentindo aqui? Eu estou com vontade de voar. Alguém está sentindo o que eu estou sentindo? Eu já vou entregar o trabalho ao meu pastor, mas mais 30 segundos de glorificação ao Senhor. Mais 30 segundos, levante as mãos para os céus. Alguém filma isto aí, todos com as mãos erguidas aos céus. Jesus pode voltar hoje. Jesus pode voltar hoje. Meu Deus. Ei, a tua família vai ser salva por Jesus, viu? Fica tranquilo, porque enquanto tu está aqui, Deus está cuidando dos teus filhos. Até o dia 31, não vai comportar mais ninguém nesta igreja. A Assembleia de Deus Sorocaba vai crescer no ano de 2024 como nunca cresceu antes. E Deus vai tirar do vosso meio os falsários, os impedimentos, os acusadores, que ao invés de ajudarem, contribuem para uma divisão. Aqui não há divisão. Aqui é povo de Deus, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Aleluia. Mais 30 segundos, glorifica o Senhor. Eu vou deixar vocês adorarem. Eu vou deixar vocês adorarem. Todos adorando, todos adorando. Eu quero ouvir vocês adorarem. Vai lá, abre a boca e glorifica o nome do Senhor. Todos, todos, todos. Para terminar este evento no dia de hoje, todos com a boca aberta, adorando o nome do Senhor. O nome do Senhor, o nome do Senhor, o nome do Senhor. Aqui quem brilha é Jesus, o maior é Jesus, o Cordeiro é Jesus, o Rei é Jesus, o médico dos médicos é o Senhor Jesus, a raiz de Jessé, o Alfa e Ômega, o princípio e o fim, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, Jesus de Nazaré. Glorifique o Senhor. Aleluia, aleluia, amém. Fica de pé vocês, fica de pé. Agora se abracem, se abracem, se abracem e diga assim, ó: o Jeová Rafá curou você. Fala para ele: o Deus da cura. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.